2025 marca mais um salto evolutivo na estratégia e na entrega do Lab2Lab Pardini para os seus clientes. E tudo isso tem a ver com automação. Talvez no seu laboratório você nem perceba, mas do lado de cá, na rotina do Lab2Lab Pardini, tem muitas inovações acontecendo para entregar resultados mais assertivos e em menos tempo. Não é isso, Dr. Roberto Santoro? Isso mesmo, Rafael. Neste episódio, nós vamos demonstrar o impacto da automação do Lab2Lab e os benefícios para os nossos clientes. Esse tema é muito importante e para conversar conosco, temos a alegria de receber aqui no Mundo Lab2Lab Pardini a doutora Ana Bachauer, diretora do Laboratório Bachauer de Santa Catarina. Bem-vinda. Obrigada, Dr. Roberto, obrigada, Rafael, pelo convite de poder estar participando desse momento ímpar e inovador. E também o Rafael Paulino, que é gerente corporativo de engenharia de processos e automação do Grupo Fleury. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, doutor Roberto, doutora Ana. Alegria estar aqui para a gente reverberar sobre esse tema tão relevante para o nosso setor de saúde. Para começar, doutora Ana, o que é valor para o seu laboratório na hora de escolher e de manter um parceiro de apoio? O Laboratório Bachauer, o nosso laboratório espera um apoio que tenha um bom relacionamento, que tenha qualidade, que tenha um custo baixo, e muita velocidade nesse resultado de exame. É isso que a gente espera. E aí, Roberto, olhando para a doutora Ana, hoje aqui, que representa nossos 8.000 laboratórios parceiros no Brasil, o que o Lab2Lab Pardini tem feito em relação à automação laboratorial para entregar os resultados para a doutora Ana mais rápidos, mais assertivos e com melhor custo-benefício? Rafael, esse é o nosso assunto aqui. É os investimentos em várias gerações de automação, desde muito tempo atrás, para que a gente chegue no atual nível, que eu chamo de terceira geração, que o Rafael vai explicar para a gente, que tem um impacto enorme, não só na entrega de resultado, mas também na facilidade de você detectar possíveis dificuldades, falhas, recoletas, e que você possa concentrar no que é mais importante no laboratório, que é o pós-analítico, a liberação clínica, interação com os prescritores, enfim. Esse é o nosso objetivo da automação. Ser rápido, preciso, digital, preditivo e ainda tirar todas essas etapas para que o laboratório concentre no que é mais importante, que é a relação com o cliente. E, Roberto, olhando para a história do Lab2Lab Pardini, tem uma tradição de pioneirismo na automação laboratorial há décadas, né? Exato. Acho que a automação, posso falar dos últimos 20 e poucos anos e que a gente passou de várias etapas, né? Lembrar que laboratório, ele vem de um conceito departamentalizado de universidades, com grande profundidade em cada especialidade, seja hematologia, endócrino, dentre outros, e vem passando por uma transformação, eu diria uma transformação não só digital, mas também de engenharia de produção e de automação. E aí a gente tem aqui na mesa um engenheiro de produção que trabalha literalmente dentro de um laboratório. Como é que é um engenheiro de produção estar num ambiente de saúde? Rafael Paulino. Fantástico. Engenheiro de produção, dentro da operação do mercado de saúde, a gente trabalha na melhoria contínua, no mapeamento de processos, nas metodologias da engenharia de produção, como Lean, a teoria das restrições. A gente busca identificar ali na jornada do exame, de ponta a ponta, onde que a gente pode melhorar a performance, seja em tempo, seja em agregar valor na experiência do laboratório, do paciente. É esse o nosso papel dentro das áreas técnicas do Lab2Lab Pardini. E, Rafael, agora em 2025, o Lab2Lab Pardini entrega um grande polo produtivo na cidade de São Paulo. Conta pra gente, o que esse laboratório novo, o que essa planta produtiva nova tem de diferente e quais serão os benefícios que o cliente, como a doutora Ana, vai sentir lá na ponta? A automação que a gente está praticamente na iminência de inaugurar, ela vem com uma automação de terceira geração, automação GLP,
para trazer ali eficiência, redução nos prazos de exame, redução nos TATs, que é o tempo de processo, né, da chegada da amostra, o tempo da chegada da amostra até o resultado pronto. Ele conectando analisadores dos perfis de bioquímica, imunormônio, infecciosas, com uma capacidade de até 7 milhões de exames por mês. E essa automação, ela, de forma lúdica aqui, ela funciona como um trânsito de uma cidade, né? Então, imagine que o tubo ele vai, propriamente dito, em cima de um carrinho. Cada carro ali que sai na cidade tem uma rota própria, né? A depender ali, por exemplo, de um status de atualização daquele exame, por exemplo, se ele vira urgente, ele vai acelerar, ele tem velocidades diferentes que ele pode percorrer na automação. Então, essa automação vai estar também abarcado e parametrizado nos sistemas os testes reflexos, as diluições e repetições automáticas, tudo isso para trazer cada vez mais eficiência, redução de prazo, geração de valor para os nossos laboratórios conveniados. Agora, Roberto, essa nova área técnica aqui no Brooklyn, em São Paulo, ela vem para atender uma demanda crescente dos nossos laboratórios de apoio, exatamente por maior agilidade e aqui na região, né? Exatamente. Ela representa a nossa maior capacidade instalada em uma única cidade, no caso São Paulo, com alto nível com terceira geração de automação, para pelo menos 7 milhões de testes por mês. Lembrar que São Paulo é um grande hub logístico no Brasil, ou seja, se conecta com todos os estados e várias cidades, grandes cidades do interior também, e a maior economia brasileira e, ao mesmo tempo, é o maior mercado de lab-to-lab, onde a gente tem o maior número de laboratórios fazendo terceirização. Então, isso tudo conversa com um grande investimento que a gente está fazendo, junto aí com essa automação esteira GLP. A princípio, o que nos foi informado, Rafael, que é a maior automação, eu diria, a maior esteira do mundo nesse momento a ser investida aqui no grupo Fleury. Da terceira geração. Junto com o Lab2Lab Pardini, e justamente para beneficiar clientes como a doutora Ana, né? É só lembrar que o Grupo Fleury, nós somos parte de um grande grupo, o Grupo Fleury é um grupo nacional, e nós temos aí 24 áreas técnicas em todo o Brasil, esse é como grande número. Mas temos 10 estados, produção no Lab2Lab em 10 estados. Em São Paulo a gente tinha uma área, e agora nós estamos fazendo uma nova área com mais capacidade e alto nível de automação. Então, além dessas 10 áreas que a gente produz já no Brasil, em 10 estados, nós temos mais 4 áreas de exames especializados também, que aí são produções de genética, toxicologia forense. Mais específico, né? Mais específico. E a triagem neonatal, doenças raras também que a gente tem. Então, mas em São Paulo realmente é uma transformação muito grande, é um novo nível de automação, que o Rafael falou dos benefícios que nós vamos ter. Isso se conecta com outros investimentos, doutora Ana, que a gente fez no Lab2Lab, como é o caso do onboarding, que é uma rastreabilidade visível das etapas de logística, onde a amostra está, até chegar nas áreas produtivas. Nós temos aí, além do MyPardini, que é o nosso sistema de integração com as funcionalidades todas, e a gente também temos o Enterprise Digital, que é um espelho digital do que nós fazemos, para que o cliente possa se sentir parte desse fluxo, dessa produção, olhar o que está sendo feito, qual teste que entrou, qual que foi liberado, qual que precisou ser repetido. Então, a automação também é uma maneira de você se conectar digitalmente com o Lab2Lab e nos ajudar na gestão, e para que isso seja um benefício para o seu cliente também, né? Então, a automação, ela dá rapidez, ela dá segurança, ela dá integração, mas ela dá o que é mais importante, ela dá uma interface digital que vai ser utilizado pela doutora Ana, que pode ser utilizado pelo médico prescritor, que pode ser um dado importante para uma operadora de saúde, né? Enfim, tudo isso a gente está falando de gestão de dados no futuro, que
Realmente, assim, hoje o laboratório, os clientes recebem, né, doutora Ana? A gente entrega hoje um papel impresso, correto? Apenas um laudo. Um laudo. Mas no futuro é um conjunto de dados que podem ser utilizados por médicos, pelos clientes e vários atores da cadeia de saúde para nos ajudar aí a ter um novo significado. E sem automação dos processos, Rafael, é muito difícil fazer isso. Quando o Rafael traz automação cognitiva e digital, ele está falando assim, somos mais digitais, conseguimos gerir dados, conseguimos transferir dados que têm impacto no laboratório da doutora Ana e nos clientes dela, e além disso conseguimos predizer alguma coisa no futuro. Porque senão a gente fica parado aqui, né? Fazendo o mesmo trabalho. E a doutora Ana, até na nossa conversa aqui anterior, trouxe... Quem se lembra, doutora Ana, assim, que a gente já destampou tubo, pipetou... Pipetou com a Como boca. é que era antes de um laboratório, doutora Ana? Então, eu já estou no laboratório há mais de 30 anos, né? E a gente trabalhou numa época que nós acumulávamos os analitos para poder realizar num dia específico. Então, nós tínhamos aí um TAT, como o Rafael fala, em torno de uma semana para liberar um resultado de exame, né? E o paciente esperando. Esperando. E tínhamos depois a parte das automações completamente desintegradas, né? Então, ia lá, eu tinha um resultado um pouco mais rápido. Porque quando eu entrei no laboratório, meu pai já trabalhava no laboratório, ele preparava os reagentes do laboratório, né? E aí, essa escalada de qualidade que nós vivemos, ligadas à automação, é muita transformação, né? Então, hoje, os resultados, né, vêm cada vez com mais qualidade, com mais velocidade, com mais eficiência de custos, porque eu tenho uma mudança no padrão da minha mão de obra, né? A minha mão de obra hoje, ela não está só na operação executando o exame, ela está num status mais analítico de resultado, né? E de conexão com o médico. Melhora, com certeza, a experiência com o cliente, melhora a gestão para a gente poder pensar em outras alternativas para a nossa empresa. Então, é um ganho muito grande, né? Esse mundo lab to lab com essa automação de terceira geração. É importante o que a doutora Ana disse. E nós não podemos negar a automação em virtude de custos. Custos, por exemplo, não para a doutora Ana, mas os nossos investimentos, porque isso é uma evolução do processo produtivo laboratorial. E não tem como a gente conectar com o futuro, que é uma utilização desses dados que nós produzimos em laudos fixos de forma dinâmica para que ele possa ter um novo significado lá na frente. Não tem como você passar por uma etapa de digital, uma etapa cognitiva, ou seja, de uma nova percepção do que significa esses dados que podem alterar, nos ajudar na relação com o cliente, com todos os stakeholders, que a gente chama primário, quem prescreve, cuida do cliente, quem gerencia a vida do cliente como operadoras de saúde, enfim, todo o sistema que pode utilizar aquilo de forma recorrente, rápida, digital e que possa melhorar o desfecho clínico. Porque o objetivo da saúde é melhorar desfecho, gerar mais saúde, é o cliente, com né? custo, eu diria, o custo otimizado e necessário para que possa fazer os procedimentos. Até a interoperabilidade, por exemplo, a gente fazer uma conexão no futuro, doutora Ana, entre o médico que utiliza seu laboratório, o cliente dele, a operadora que está integrado ali com o seu atendimento, a gente precisa dar uma velocidade nesse fluxo, uma garantia de segurança e de processos estáveis, de compliance também, ou seja, né, o que é pedido é o que é feito. Então, acho que não tem como fazer isso sem investimento em automação. Rafael, fala pra gente em números. O que significa? Como é que era a automação antes? Como é que está agora? Quais são os benefícios para os clientes? Traz isso em números pra gente. A automação, ela trouxe uma redução no TAT, no turnaround time, que é o tempo de processo, desde a chegada da amostra no laboratório até o resultado pronto de 21 horas.
Então, são 21 horas a menos que o paciente, o laboratório espera para ter o resultado pronto na mão. Então, o percentil 95 do TAT, da automação Total Lab Automation que nós temos na operação do Lab2Lab Pardini, é 4 horas. Então, em até 4 horas da chegada da amostra no laboratório, o resultado ele está já executado. É só para a gente falar para o nosso cliente aqui, Rafael. Então, o que o cliente espera? Das amostras que chegaram em determinado dia, 95% delas serão liberadas em até 4 horas, é isso? Exatamente. Tá. E, inclusive, como os analisadores de diferentes perfis de exames estão conectados na mesma operação de automação, isso ainda traz outro benefício para os nossos laboratórios conveniados, que é uma maior consolidação de exames por tubo. Então, se antes... As regras de fracionamento. As regras Muito de bom. fracionamento. Então, se antes, dentro do laboratório da operação Lab2Lab Pardini, você era departamentalizada, conforme o Dr. Roberto falou, né? Então, você tinha ali um departamento de endócrino, um departamento de doenças infecciosas, etc. E é um tubo para cada um. E um tubo para cada um, porque fisicamente ele se desloca dentro do laboratório, né? Com os analisadores desses diferentes perfis todos conectados na automação, que tem os processos pré-analíticos também tratando, né, destampando, centrifugando, avaliando a integridade, né, fatores de hemólise, icterícia e lipemia. Isso permite que menos tubos coletados na ponta. Então, a automação também ela tem uma inteligência. E, de novo, né, o trânsito ele pode existir nas grandes cidades. Na automação laboratorial do Lab2Lab Pardini não pode existir. Então, se eu tenho ali num tubo um exame de bioquímica, imunohormônio e infecciosas, por exemplo, e no analisador de bioquímica, ali eu tenho uma sobrecarga de amostras momentaneamente, a automação tem uma inteligência que vai encaminhar primeiro esse tubo para dosar o exame de doenças infecciosas, para depois retornar para dosar a bioquímica e o imunohormônio. E no final desse processo, a amostra ela é arquivada, ela é armazenada em sorotecas que são conectadas à automação, que propicia ali um teste reflexo, uma diluição, uma repetição automática, uma inclusão, que a doutora Ana, os laboratórios conveniados, através do MyPardini, por um simples clique, Rafael, consegue incluir um exame na amostra que está armazenada no laboratório. Essa amostra é recolocada na esteira, é encaminhada para o analisador, processa o exame e libera o resultado. Então, a automação ela traz eficiência, produtividade, alcance, que são, inclusive, meios da democratização da saúde. Ela melhora também a experiência do cliente, porque ele vai coletar 10 tubos, ele vai trocar essa coleta por 3 tubinhos, 4 tubinhos. Então, assim, isso é muito bom. Quando eu tenho uma diminuição no volume de sangue coletado, a experiência do cliente já melhora ali, né? Nossa, naquele laboratório eu coleto bem menos sangue para fazer uma bateria de exames em relação a outro, né? Então, isso é muito importante para a gente também. E também para tangibilizar, né? Essa maior consolidação de exames por tubo trouxe uma redução de 60 toneladas de resíduo por ano a menos. E água também, né, Rafael? 32% de redução no consumo de água hora. E custo diminuído no tubo de coleta, né? Exatamente. Então, ela é profícua para todos. Agora, Roberto, pegando esse exemplo que o Rafael trouxe, aí vamos integrar. Nova planta produtiva em São Paulo, NTO em Minas Gerais, com capacidade instalada, outros 8 polos produtivos no Brasil. Fóruns especializados. Ou seja, o Lab2Lab Pardini está investindo muito para entregar ainda mais valor para os seus clientes. Muito. Nunca o Lab2Lab investiu tanto em capacidade produtiva, em tecnologia, em também novos negócios para que o nosso transferência de conhecimento de novos negócios, que nós falamos aqui em outros episódios. Mas o que é importante, né? Assim, o Grupo Fleury tem investido muito no Lab2Lab Pardini.
e acredito que as pessoas, os nossos clientes já estão sentindo isso. Espero, doutora Ana, Sim, que tudo que a gente faz é para impactar no seu laboratório, sim. né, na sua gestão, na sua relação com o Lab2Lab Pardini e nos outros 8.000 clientes também e novos clientes que possam vir. Então é importante saber que, em termos de inovação, tecnologia e automação, nós continuamos insistindo na nossa tese futura, que é o melhor nível de automação. E eu espero, Rafael, que a gente consiga traduzir isso bem, o que é a automação digital e cognitiva, porque isso conversa com o futuro da saúde. Então, o Lab2Lab Pardini tem a obrigação de estar em primeiro lugar em inovação, tecnologia e geração de valor futuro para os clientes, para o sistema de saúde. Esse é o nosso objetivo. E acaba ressignificando toda a área de análises clínicas, né? Exato, acho que assim, essa inovação, doutora Ana, a gente precisa ressignificar o nosso laudo, né? Assim, isso é um incômodo que a gente tem. Gente, a gente produz tem tanta coisa por trás, antes de você emitir um laudo impresso com o resultado de exames, né? E a gente gostaria que esse laudo seja cada vez mais dinâmico, digital, e que ele possa ter um outro significado, para que a gente possa valorizar os exames de laboratório. A gente precisa ressignificar e revalorizar o papel que o exame traz para o processo decisório clínico, o desfecho clínico em todo o Brasil. Esse é o nosso objetivo. E o Lab2Lab Pardini está imbuído de ser inovador também eu diria, nessa recuperação da importância do nosso laudo aí no sistema de saúde. Quer comentar, doutora? Sim, é muito importante, né? Porque existe todo um contexto, né, de automação, de inovação, de qualidade nessa amostra, nesse resultado, e ele no final tá refletido numa folha de exame. Uhum. A gente tem que mudar mesmo isso, né? Tem que ter um valor agregado muito maior, que existe já esse valor, né? Só que isso ainda não está chegando até a ponta final, que seria o Exato. clínico, né? Uhum. Então, o cliente, né? O cliente laboratório do Lab2Lab, o cliente, o usuário do nosso laboratório, né? Ele sabe que existe todo um contexto de valor atrás, mas ele ainda não aparece para o médico. Eu digo médico, né? No nosso interior, no nosso Brasilzão inteiro, é o clínico, a operadora que vai ter acesso a esse resultado. Ele vê o papel, né? Então, a gente precisa mudar essa realidade da ponta final também, né? A gente já falou muito sobre a importância da automação. Agora, Rafael, conta pra gente, tem vários tipos de automação, né? E quais são esses tipos e quais são aqueles que o Lab2Lab Pardini usa em benefício do seu cliente? Perfeito. A gente tem ali a automação pontual, que é a automação ali quando é implementado um analisador. Nós temos a automação fragmentada, então a automação que conecta os analisadores e a esteira faz o papel, sobretudo, da logística interna. Nós temos o Total Lab Automation, que aí sim, né, existe uma inteligência robusta por detrás, onde os testes, reflexos, diluições automáticas, repetições automáticas estão todos parametrizados e abarcados no sistema. E todos os processos pré-analíticos, analíticos e até mesmo os pós-analíticos, porque existe a soroteca no final do processo recebendo essas amostras, eles estão operacionalizados nessa automação. E a automação cognitiva digital, né, que traz ali um modelo de monitoramento preditivo de dados de performance, traz ali mais apoio à decisão clínica para os pacientes, para os laboratórios. Então, o Lab2Lab Pardini, ele conta hoje com sites com automação cognitiva digital, inclusive, não só também melhorando a performance rotineiramente, diariamente, porque os dados eles são monitorados em tempo real, 24 horas, 7 dias na semana, no nosso Command Center, mas também agregando valor para os laboratórios, né, promovendo os dados para subsidiar decisões estratégicas e decisões que o laboratório vai tomar de forma clínica para o paciente dele.
Então, essa automação, além da escalabilidade e eficiência que ela traz para a operação, ela gera valor para o laboratório conveniado. Então, Roberto, nós falamos de automação, mas é muito importante também compartilhar que a estratégia do Lab2Lab Pardini é a automação com descentralização também. Exato. Você já falou, são quantas plantas produtivas? Hoje, no Grupo Fleury como um todo, 24 áreas produtivas. Nós utilizamos plantas produtivas em 10 estados no Brasil para o que a gente chama de análises clínicas, que é o grande volume do Lab2Lab, mais 5 outros estados que produzem áreas especializadas. Hoje são quais estados, então? Nós temos os núcleos grandes em Minas e São Paulo. Exato. Vamos começar do norte do Brasil? Vamos de cima para baixo no mapa. Nós estamos no Ceará, uma área produtiva em Fortaleza. Nós temos uma nova conexão produtiva também em Recife, que fica em Pernambuco, obviamente. Nós temos aí em Goiânia, Goiás, uma planta produtiva. Nós temos, já falamos, em Minas Gerais, que é o Enterprise, que é a nossa grande automação, Total Lab Automation. Nós temos no Espírito Santo, que é o CSV. Nós temos em São Paulo, nós temos uma planta produtiva em Santana, no bairro de Santana. E agora, a nova terceira geração de automação digital e cognitiva, Rafael, a ser inaugurada. Temos em Santa Catarina, em Itajaí, que eu espero que esteja atendendo bem a doutora Ana. Sim. Temos que falar já sobre isso com ela. E temos também uma nova planta no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Então, além disso, temos áreas especializadas também em Minas Gerais, com anatomia patológica, toxicologia forense, que é a toxicologia do cabelo. Temos uma área muito especializada, que é o DLR Rio de Janeiro, que tem ali a triagem neonatal, doenças raras, a bioquímica genética, com um grande impacto no screening neonatal em todo o Brasil, até fora do Brasil. E, além disso, tem a nossa área de genômica, que fica em São Paulo, que é uma grande área também no futuro, aí, principalmente relacionada a novos testes, à própria oncologia. Você está com a memória boa, mas faltou Pará e Rio de Janeiro. Exatamente. Temos também uma área produtiva em Belém do Pará para atender os nossos clientes do norte do Brasil. E, além disso, o Rio de Janeiro, eu falei do DLE, Rafael, a área especializada em screening neonatal e bioquímica genética, triagem neonatal. E temos também uma grande área produtiva lá de análises clínicas para atender os nossos clientes. Doutora Ana, quando a gente se conheceu, a senhora me falou que se orgulhava muito porque tinha amostra que podia ir de bicicleta para o núcleo técnico lá em Santa Catarina. Mas agora, conhecendo toda essa realidade, ele vai para o núcleo técnico lá, mas ele se espalha, né? Sim, a gente tem amostras indo, né, dependendo do exame que foi solicitado, para vários núcleos técnicos do Hermes Pardini. Porém, nós conseguimos rastrear todas, conforme o Rafael falou. A gente consegue acompanhar o status da nossa amostra e vamos monitorando, né, e conseguimos, através do onboard, toda a rastreabilidade, usamos o MyPardini. Então, as ferramentas do Lab2Lab também são ferramentas de fácil acesso que toda a nossa equipe utiliza, né? Então, isso é muito importante, né? O relacionamento que a gente tem, o atendimento com a equipe é muito bom, as negociações são bem... São negociações importantes, firmes e muito seguras. Isso é muito importante para nós também. Doutora Ana, são 65 anos do Laboratório Batchauer, correto? 65. E você, 30 anos já 30. atuando no laboratório. Quase 40 anos Quase atuando 40. no laboratório. Pois é. Mas são 30 anos no laboratório. O laboratório foi fundado pelo meu pai, um farmacêutico bioquímico, que trabalhou a vida toda no laboratório. Ele veio a falecer na pandemia. E eu já tenho mais de 30 anos que eu sigo, né, na direção, na coordenação do laboratório. A gente escalonou bastante, né? Pós-pandemia, principalmente, o nosso laboratório ganhou uma visibilidade muito importante. Estabelecemos importantes convênios também com apoio, e isso nos deixou mais livres e seguros
para podermos expandir a empresa, crescer, escalonar, sabendo que nós temos um resultado de exame, que a nossa amostra está bem cuidada, segura, né? E isso é muito importante nesse relacionamento. Torana, eu tenho uma pergunta como você, como nossa cliente, uma cliente muito sensível em relação ao que a gente tem feito, é perceptível ao longo dos anos, no Lab to Lab, essa nossa, talvez, inquietude, essa inovação, essa busca de algo diferente, novo, isso transparece para você? Sim, com certeza. Transparece, é uma evolução constante, uma atualização, né? É uma inquietude, mas com foco na qualidade, né? Nessa melhoria. E isso é muito importante. Quando eu falo inquietude, também faz com que a equipe do laboratório parceiro também se qualifique, Claro, né? claro. E também o nível de exigência aumenta, né, em trabalhar com uma empresa que se preocupa tanto com... Eu sempre falo para nossa equipe, doutora Ana, que a gente não pode perder o que a gente chama de diferenciação. Por mais que o mercado esteja difícil, e está muito difícil, as operadoras têm as suas dificuldades também nas relações com os prestadores, né? Assim, é sempre uma tensão geral e condições macroeconômicas que nós passamos às vezes também, mas nós nunca deixamos de preocupar no futuro do laboratório, né? De trazer algo novo, independente de se isso pode até não ser observado em curto prazo para todos os clientes, né? Mas a gente acredita que isso vai fazer diferença para o cliente do nosso cliente e para o sistema de saúde. A gente vai continuar investindo. E eu espero que o seu laboratório, que você continue nos ajudando, dando feedback e nos ajudando a transformar também esse conceito de Lab to Lab, que ele é crescente, ele é necessário hoje, mas a gente quer ser a sua escolha principal. E para potenciais laboratórios, né? Eu acho que assim, quando a gente vê o mercado como um todo, e às vezes a gente tem algumas dificuldades comerciais, às vezes você perde um cliente ali por razões comerciais. É claro que a gente está se esforçando também para ser cada vez mais eficiente, mas o que a gente nunca pode perder um cliente é em virtude da falta de inovação, da diferenciação, da relação de qualidade e eu diria assim, do compliance de todo o processo, né? O Lab to Lab Pardini, ele tem que ser o primeiro em inovação, tem que ser o primeiro em diferenciação e o primeiro também a propor alguma diferenciação para o cliente ao longo do tempo, né? Então, esse é o nosso objetivo. Eu espero que a gente continue. Nesse novo núcleo, Rafael, que nós vamos inaugurar, a doutora Ana já é convidada e também já é a nossa convidada principal na inauguração, mas a gente pretende trazer o maior número de clientes possíveis, potenciais clientes também, para que veja esse conceito, né? Vamos falar de automação digital e cognitiva, qual que é o significado para eles no futuro, e é esse convite aqui, Rafael, que a gente vai fazer para todos os clientes do Lab to Lab Pardini. Que bom. Quer comentar? Sim, doutora? sim. Eu gostaria, assim, de dizer que é muito importante para nós, enquanto laboratório, poder ter um apoio que pensa em inovação, mas que pensa em segurança e qualidade. Então, a inovação sem segurança e qualidade vai repercutir negativamente para nós e para os nossos clientes. Agora, com segurança, qualidade, de uma forma pensada e comprometida, aí sim a gente consegue se sentir extensão, né? Se fala muito em pertencimento, né? Então, assim, a extensão do meu laboratório está lá. Eu posso ir visitar, eu posso, né? Eu sei o que está acontecendo, né? De que forma isso acontece. Eu tenho ferramentas para mostrar isso. E esse apoio, né? O apoio tem que ser integral, né? Não é o apoio só no resultado de exame, é um apoio no relacionamento, é o apoio quando a gente tem um problema para ser resolvido, poder contar com esse laboratório, né, com toda a expertise de vocês para os nossos laboratórios. Então...
A automação, ela é certamente um turnaround na sustentabilidade do setor de saúde, por ser uma clara promotora da eficiência. Além de enobrecer a atividade humana, né? Os operadores, os farmacêuticos, os biomédicos, os técnicos, eles param de fazer atividades repetitivas e manuais e focam Sim. o seu tempo ali na comunicação do resultado crítico, na avaliação do histórico clínico, da inovação e desenvolvimento de novos protocolos. No estudo, em P&D, em novos testes e novos negócios também. E a gente Exatamente. chama, né, na graduação era análises clínicas. Agora sim a gente vai fazer análises clínicas de verdade. Porque antes a gente fazia exame, né? Ou ficava na repetição, Exato. né? Apagando os incêndios que aconteciam. Então, a automação assumindo isso, nós verdadeiramente vamos fazer as análises clínicas. Quando a tecnologia ela entra em campo, né, a saúde ganha tempo e o paciente ganha vida. Bom. Boa frase. Boa. Então, Alberto, o episódio de hoje, nós estamos chegando ao fim e que bom que a gente teve a oportunidade de conversar sobre automação e entender que, na verdade, a automação está em tudo, né? Exato. Rafael, eu acho que é uma mensagem importante. Nós não podemos fechar os olhos para qualquer inovação, para o digital e principalmente para a automação. Não é assim? E é fácil fechar os olhos por uma questão de custo, uma questão de investimento? Não, mas isso nós não vamos fechar os olhos. Vamos abrir os olhos e tentar traduzir isso de forma mais clara e que clientes como a doutora Ana e outros clientes consigam realmente refletir isso no seu negócio, no seu impacto, na sua diferenciação. Esse é o nosso objetivo. É um dos objetivos, né? Então, eu espero que a gente, doutora Ana, muito obrigado Eu que pela agradeço sua a fala, oportunidade. pela sua coerência, autenticidade e transparência como cliente. Gostaríamos de ter mais clientes como você, como seu laboratório, para que a gente possa justamente fazer essa grande conexão entre a nossa obrigação de inovar e que o cliente se beneficie e o seu cliente se beneficie também, né? Esse é o nosso objetivo principal. E eu espero que o Lab2Lab Pardini continue a ser o primeiro, eu diria, o primeiro a oferecer algo novo, algo que vai impactar na saúde de forma geral, conforme o Rafael nos trouxe. Quer repetir a frase, Rafael? Quando a tecnologia entra em campo, a saúde ganha tempo e o paciente ganha vida. Ótimo. Perfeito. Muito obrigado, muito bom Muito obrigada. papo. Obrigado, Rafael. Sou eu que Obrigado, agradeço. doutora Ana. Se você gostou desse papo e quer continuar, vai lá na página do Lab2Lab Pardini no YouTube, que tem vários episódios. Se você é gestor de laboratório, se você gosta desse tema, tem muito conteúdo compartilhado do Lab2Lab Pardini para você. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo episódio com mais um tema importante para a gestão do seu laboratório. Até mais.